Alô pessoal do primeiro ano, hoje nós vamos dar uma estudadinha nos vetores. Lembra que a gente falou de vetor? A gente deu um insight de vetor na aula de movimento circular? Agora a gente vai ver como é que eu faço algumas operações com esses vetores, já que o vetor representa uma grandeza física. Então eu posso somar, eu posso multiplicar, posso fazer operações com ele. Como é que eu faço essas operações, professor? A gente vai ver agora. Vamos começar com a soma. Convém citar que a gente não vai ver todas as operações, porque trabalhar com vetores é algo muito complicado. Então, existem operações que exigem um conhecimento um pouco acima do conhecimento do ensino médio. Tanto é que existem disciplinas, para quem vai cursar algum curso de exatas, que são álgebra ou cálculo vetorial, ou seja, só para trabalhar com vetores, para você ter ideia. Certo, gente? Então, a gente vai ver aqui a soma. Dentro da soma já vê a subtração, né? E vamos ver também um pouco de multiplicação. O que é necessário aqui para o ensino médio, lógico. Soma de vetores. A soma de para você somar vetores, temos aqui um método gráfico, é o seguinte. Digamos que eu tenho esse vetor aqui, cujo módulo, o valor é 10. Professor, esse vetor é o quê? É uma força? É uma aceleração? É algum tipo de trabalho? Não, gente. Esse vetor aí pode ser qualquer um desses. É um exemplo, certo? Estou trabalhando aqui com os vetores em si, não a grandeza. Mas pode ser qualquer grandeza que você imaginar aí. Velocidade, aceleração, força. Inclusive, depois a gente volta para trabalhar com grandezas. Então, tem um vetor aí que o tamanho é 10. Que é vetor 1, tamanho 10. Módulo, né? Lembra dessas barrinhas lá do ensino fundamental? Ó? Módulo, tamanho 10. 10 o quê, professor? Pode ser 10 newtons. 10 metros por segundo. 10 metros por segundo ao quadrado. Um vetor. E eu tenho o vetor 2, tamanho 8. Ele é um pouquinho menor, dá para ver. Se eu for somar esses dois vetores, como é que fica, hein, gente? Eu vou desenhar aqui, ó. Somar vetores, gente, aprendam isso. Somar vetores é colocar um atrás do outro. Uma coisa simples. Certo? É colocar um atrás do outro. Você vai colocando um vetor atrás do outro. Agora lembre. Todo vetor tem módulo de direção e sentido que não pode ser alterado. Então, por exemplo, olha o V2 como está aqui. Está aqui para a minha direita. Ficaria correto se eu desenhasse o V2 aqui caindo? Não. Ficaria correto se eu desenhasse o V2 subindo? Também não. Certo? Eu alterei o V2 se eu fizesse isso. O V2 tem que estar exatamente na mesma posição. Como isso para vocês vai ser um esboço, não é necessário ver o tamanho certo, se é 8, se é 10, tá aí com a régua não, certo? Isso é um esboço. Mas é para que você entenda. Então, somar vetores e colocar um atrás do outro. Desenhei V1 e desenhei V2. E ele carrega a propriedade numérica também. Tanto faz somar A mais B. Por exemplo, 4. 4 é igual a 1 mais 3. Mas eu também posso fazer 3 mais 1, né, pessoal? Se eu começasse pelo V2 aqui, também não estaria errado, certo? V2 depois V1. Daria a mesma coisa. Então, somar vetores é colocar um atrás do outro. Pronto, coloquei, professor. E aí? E aí você vai ter agora o vetor que a gente chama aqui de vetor soma. Soma, ele vai do início do primeiro, tá aqui, até o final do último. Então, se eu somar V1 com V2, eu vou ter esse vetorzão aqui grande. Ó. V1 não valia 10, V2 não valia 8. Olha só. O S vai valer 18 aqui, que é bem óbvio. Se eu tivesse mais um aqui com tamanho 5, somar mais 5, mais 3, mais 10 e por aí vai. Entenderam, né? Colocar um atrás do outro. Então, tá aqui a observação. Cadê a observação? Achei. O resultado de uma operação vetorial chama-se vetor resultante. Embora aqui eu tenha representado por S de soma, mas esse vetor aqui, grandão que vocês estão vendo, é chamado de resultante. Nada mais é do que o resultado no caso dos vetores, certo? Vetor resultante. Vou dizer assim, tem dois vetores aqui, qual é o vetor resultante da soma? Professor, não sei nem o que é resultante. Resultante, gente, é a soma. É quando eu digo assim, ó, tem 4 e 2. Qual é o resultado da soma? Você vai somar 4 mais 2, o resultado é 6. Então, no caso aqui, ó, tem dois vetores, A e B. Qual é a resultante da soma? Você vai somar os dois vetores, certo? Resultante
é o resultado da operação que você vai fazer. Tem mais aqui. E se o vetor estiver voltando, professor? Isso nada mais é do que a velha subtração, lembra? Certo? Se o vetor estiver voltando, estiver na direção, se forem vetores opostos, um está atrapalhando o outro, né? Eu tenho 10 querendo ir para a direita aqui e os 6 querendo ir para a esquerda. Aí, antes de mais nada, deixa eu chamar a atenção de vocês para um detalhezinho aqui. Vocês estão percebendo que quando eu represento o vetor, seja ele qual for, eu coloco essa setinha aqui em cima, né? Essa setinha é para indicar que V é um vetor, mas não tem nada a ver com o vetor grande. Como assim, professor, não tem nada a ver? Tá vendo que esse símbolozinho aqui está sempre para a direita, né? Olha aqui, ó. O segundo vetor está vindo aqui para a minha esquerda. Vocês conseguem ver isso, né, pessoal? Acompanha aqui o lápis. Está vindo para a esquerda, mas a setinha continua para a direita, porque essa setinha aqui de cima é apenas uma representação, certo, gente? Não tem nada a ver com o vetor propriamente dito. Então, de novo, aqui eu tenho o vetor 10 para a direita e o vetor 6 na horizontal para a esquerda. Como é que eu somo eles dois? Que é, no caso, uma subtração, já que um vai atrapalhar o outro. Mesma coisa. Somar vetores é colocar um atrás do outro. Aprenda isso. Colocando um vetor atrás do outro. Eu desenho V1. E onde o V1 termina, lembra que o outro começa aqui, o primeiro, termina aqui, V1. Aí aqui eu comecei, lembra no slide anterior, certo? Comecei o outro vetor. Era aqui que eu colocava. Do mesmo jeito, aqui vai começar o outro. Só que o outro, no caso aqui, o V2 está voltando. Então veja, vou colocar aqui o V2, tá vendo? No ponto que começou, vai estar voltando. A pessoa vai ficar em cima ou embaixo? Não, gente. Aqui é só para ficar mais gráfico, para que vocês enxerguem. Na verdade, o vetor 2, ó, quando eu cheguei aqui, o vetor 2 fez isso, ó, voltou aqui em cima. Só que se colocasse um vetor em cima do outro, ia ficar ruim de vocês enxergarem, né? Então, geralmente, o que é que se faz em livro para ficar mais didático? Coloca aqui embaixo só para que vocês visualizem. Mas, na verdade, esse vetor 2 que está aqui embaixo, isso aqui, ó, que eu estou passando aqui a seta, ele está voltando aqui em cima, certo? Eles estão na mesma linha, lembrem disso, os dois estão na horizontal. Um vai, o outro volta. E o que é o vetor resultante, que eu já expliquei para vocês? É um vetor que sai do início do primeiro, tá aqui, ó, até o final do último. Aí, nesse caso aqui, ia ter gente querendo desenhar assim, né? Assim não, torto não, porque minha mão aqui não tem prumo, certo? Mas ia ter gente querendo desenhar um vetor aqui. Se desenhar 200 linhas aqui, uma sai reta. Mas vocês entenderam o ponto, né? Tem gente querendo desenhar assim, que, né, no início do primeiro até o final do último. Por isso é que tem que ter muito cuidado nesse tipo de representação. É do início do primeiro até o final do último, só que o último, ele está aqui em cima, gente, ó. Deixa eu desenhar aqui corretamente, certo? Ou, pelo menos tentar. O vetor 2, ele está aqui, ó. Na mesma linha, é só você observar que os dois vetores estão na mesma linha, na linha horizontal. Eu tirei daqui de novo, desenhei aqui embaixo para ficar mais fácil você enxergar. Mas o vetor 2 ele não termina aqui nesse ponto, não. Vou chamar aqui de ponto B. O vetor 2 ele não está terminando no ponto B. Ele termina aqui no ponto A. Entenderam? Como é que faz? Ida e volta. Terminou aqui no ponto A. Certo? Então, o vetor resultante é uma reta também, horizontal. Lógico. Então, está aqui, ó. Vetor resultante é um vetor que sai do início do primeiro, começou aqui, até o final do último, que terminou aqui no ponto A. Ó. Certo? Do início do primeiro até o final do último. E é lógico isso, gente. Esqueça essa coisa de eu estou falando de vetor e tudo. Dá uma olhada para a figura, gente. Eu tenho 10. Imagina um cabo de guerra. Eu tenho 10 puxando para a direita e 6 puxando para a esquerda. Quem é que ganha esse cabo de guerra, supondo que todo mundo tem a mesma força? É lógico que quem vai ganhar é o 10. Então, minha resultante ela vai ter que estar para a direita. Certo? Vai ter que estar para a direita. Olha aqui, a resultante, o S está para a direita. Não poderia estar para a esquerda nunca, porque o vetor da esquerda é menor. Olha aqui. E o tamanho, professor, o módulo do vetor resultante? E aí é que entra a subtração, que eu disse. Embora o nome seja soma de vetores, né? É uma soma algébrica, certo? Vai ser sempre, ó. Aprendam isso. Não é direita menos esquerda, positivo menos negativo. Não. Mesma coisa do delta. Vai ser o vetor maior menos o menor.
Sempre. Certo, gente? Menor modo. Então, aqui vai ser 10 menos 6, que dá exatamente 4, que é óbvio. E é só você olhar, gente. Se esse vetor grande aqui, essa distância grande aqui, ó, tem 10, o tamanho é 10, e eu vou e tiro esse pedacinho aqui, que o tamanho é 6, o que é que sobra? 10 menos 6. Esse pedacinho aqui vale 4. Olha aí. Então, agora vocês já sabem operar com vetores. Então, a gente vai fazer um exercíciozinho agora, como eu disse, já com as grandezas que a gente conhece. Lembra da força que a gente trabalhou na aula passada? Então, ó, calcula a força resultante que atua sobre as partículas em cada caso. Tem a letra A e B. Depois eu falo da B. Então, vamos para A. Para A, eu tenho duas forças, gente. Ó, F2 e F1. Na horizontal, as duas no mesmo sentido. Lembra o que acontece quando estão no mesmo sentido? Uma ajuda a outra. Então, isso aqui vai ser uma soma. Gente, eu vou ter duas forças, uma ajudando a outra. Então, F1 mais F2, isso aqui dá 3 mais 2, que é igual a 5 newtons. Eu vou ter um vetor bem grande aqui, para a direita, os dois estão para a direita, então a resultante é para a direita, está aqui, 5 newtons. Respondido a letra A. E na letra B tem um atrapalhando o outro, gente. Lembra do cabo de guerra? Um atrapalhando o outro. Os valores são os mesmos. E é uma soma vetorial, certo? Mas um está atrapalhando o outro. Então, nesse caso aqui, é o maior menos o menor. Então, eu vou fazer assim, ó, F maior menos F menor. Aí isso aqui fica 3 menos 2, que dá 1 newton apenas. Professor, em 1 newton para onde? Aqui na letra A ficava fácil, né? Os dois estão para a direita, a resultante para a direita. E aqui? Fica na direção do maior, lógico. Quem é maior, gente? F1 ou F2? Convém citar que nem sempre você olhe para a figura. Embora a figura aqui esteja em uma escala até correta. Mas nem sempre olhe para a figura, porque a figura às vezes é um esboço e atrapalha. Olhe para o módulo. Se o tamanho de F2 é 3, o tamanho de F1 é 2, o maior é F2. F2 está indo para onde, gente? Para a direita. Então, a minha resultante aqui para a direita também, só que com 1 newton. Certo, gente? Resolvido essas duas questões aí de força. A gente chama de força resultante. Soma de vetores, o método do polígono. Polígono, você sabe que é a figura geométrica formada de vários lados. Então, a partir de agora, eu vou ter mais de dois vetores, vez por outra, certo? Passos. 1. Escolher um vetor para iniciar a adição. Então, tem aqui, ó, A, B e C, e eu quero somar os três. Você vai escolher um dos três, é como eu disse a vocês, tanto faz. A mais B mais C, B mais A mais C, C mais B mais A, e é por aí vai. Não me interessa a ordem que você faz. Você escolhe um dos três. Não pode mudar, certo, gente? Nem a setinha. Se eu desenhasse o vetor A aqui para cima, já estaria errado. Porque o vetor A está para baixo. Se eu desenhasse o vetor B, ó, o vetor B está inclinado, mas eu prefiro desenhar ele assim, retinho. Ó. B. Já estaria errado, gente. O vetor B aqui, ó, horizontal para cima, horizontal, diagonal para cima, certo? A direção do meu leste aqui. Então, A e B estariam errados. Você não pode mudar sexo, você não pode mudar nada. Do jeito que está aqui. Então, segundo passo, colocar a extremidade de um vetor na origem do outro. Lembra do que eu disse? Somar vetores e colocar um atrás do outro? Então vai colocando os três. Ó. Às vezes fica até uma brincadeira. Ó. A, aí depois eu desenho B, depois eu desenho C. Do jeito que estava. Terceiro passo. E o último, lembra do que eu falei, gente? Somar vetores e colocar um atrás do outro. Está aqui. Se você fizer B mais A mais C, eu até indico para você fazer aí do seu caderno. E depois comparar a resultante, vai dar a mesma coisa. O desenho final. Então, traçar o vetor soma, o vetor resultante, do início do primeiro até o final do último. Aquilo que eu falei. Onde foi que você começou o desenho? Aqui. Onde foi que você terminou? Aqui. Pronto. Traça, vai com a régua. Não tenho régua aqui não, mas Rafinha, deixei tudo prontinho. Está aqui minha resultante. Então, a soma de A mais B mais C é isso aqui. Ó. Esse é o vetor resultante. Certo? Professor, como é que calcula o tamanho desse vetor, o módulo? Calma, a gente está aprendendo primeiro como fazer com figuras. Como eu disse, se tiver 4, se tiver 5, se tiver 6, vai colocando um atrás do outro. Professor, e se eu fizer uma figura e der uma figura fechada? Aí a resultante é igual a 0. Certo? Se a figura ficar fechada, antes da resultante, lógico. Aqui ficou fechada porque eu fiz a resultante. Mas a figura mesmo não fechou. Mas digamos que eu tivesse um triângulo de vetores, certo?
Fiz aqui um triângulo. A, vetor B e o vetor C. Desce um triângulo. Professor, qual é a resultante aqui? Zero. Zero, não tem espaço para desenhar, é zero. Vamos ver os exercícios. Dados os vetores A, B e C representados na figura, em que cada quadrícula apresenta lado correspondente a uma unidade. Então, cada quadrinho desse aqui ó, é 1. O que, professor? Não interessa, é 1. Certo? Por enquanto, a gente não está lidando com unidades. 1 e 1. Certo? Cada quadrinho desse tem, se isso aqui fosse 1 metro, seria 1 metro quadrado. Se isso aqui fosse 1 centímetro, seria 1 centímetro quadrado e por aí vai. É correto afirmar que a resultante dos vetores tem módulo. Então, você vai somar esses 3 vetores. Vai desenhar aquilo que eu falei. Somar vetores é colocar um atrás do outro. Então, vai desenhar, gente. Vamos desenhar? Olha aqui o resultado. Pego o mesmo quadrinho aqui para aproveitar e vou desenhar os 3 vetores. Escolhe um vetor. Desenhei. Eu comecei aqui por C. Lembra que eu posso começar por A, por B ou por C. Eu comecei por C, vou desenhar o resto dos vetores. Desenho o vetor A. Lembra que eu não mudo de posição e de tamanho. O vetor A tem tamanho 3, então eu continuo com tamanho 3. Depois, eu desenho o vetor B. Ó. Olha o vetor B aí. E o que é a resultante? Um vetor que vai do início do primeiro, olha aqui, até o final do último, para cá. Do início do primeiro até o final do último, está aqui a resultante. E qual é o tamanho dessa resultante, gente? Exatamente um quadrinho. Só tem um quadrinho, então o resultado está aqui, ó. Letra A, 1. Certo? Só tem um quadrinho e ele quer saber o módulo da resultante. Método do paralelogramo. Isso aqui vocês vão ver muito, principalmente quando trabalharem só com 2 vetores. Então, digamos que eu tenha 2 vetores aqui, ó. 1, 2. Eu não quero, aí os 2 vetores não são lineares, não são colineares. O que é um vetor colinear, professor? Lembra do primeiro gráfico que eu coloquei? Primeiro gráfico dos 2 vetores? V1 e V2. Eles estavam na mesma direção, direção horizontal, eu podia estar na vertical, seja lá o que for. Aqui não. Eu tenho um na diagonal e outro na horizontal. Então, desenhar a figura eu até sei. Certo? Professor, posso utilizar a regrinha do início do primeiro até o final do último? Pode também. Isso aqui é outro método para você visualizar também. Você vai ver muito isso na universidade, certo? Esse método aqui do paralelogramo. Como é isso, professor? Você vai desenhar retas paralelas. Então, o vetor C aqui, certo? Que é reta paralela, gente, é aquela reta que não se cruza. Eu desenho um traço aqui, ó, o outro está aqui. Se eu desenhar um traço aqui na horizontal, o outro traço também está na horizontal. Se eu desenhar na vertical, o outro traço também está na vertical. Eles não se cruzam. É diferente de retas concorrentes. Eu desenho uma reta aqui e outra aqui. Eu sei que essas retas vão se cruzar, certo? Se eu continuar desenhando aqui, ó, cruzou. A gente chama de reta concorrente. Nesses casos aqui que eu desenhei, não. Certo? São retas paralelas. Então, paralelo aqui a C, você vai lá para o final de D e desenha uma reta paralela. Paralelo a D, vem para o final de C e desenha uma reta paralela. Onde os dois se cruzarem, onde as duas retas se cruzarem, é o final do meu vetor resultante. Como assim, professor? Olha aqui, ó, sai do início aqui e vem para o final. Certo? Professor, se eu desenhasse a forma como o senhor ensinou, desenha um vetor e depois o outro. Então, eu desenhava o vetor C, por exemplo, e depois desenhava o vetor D, aliás, e depois o vetor C. Você vinha para cá, ó, e iria dar a mesma coisa, certo, gente? Iria dar a mesma coisinha, a mesma resultante. O método do paralelogramo serve apenas para que quando a gente for calcular o valor da resultante, ou seja, um módulo, a gente vai aplicar a lei dos cossenos. Eita, professor, lei dos cossenos. Lei dos cossenos, gente, que vocês devem ter visto em matemática. Certo? É uma lei um pouquinho chata, mas vocês devem ter visto em matemática. Então, calcula o vetor soma na figura abaixo. Professor, esqueci a lei dos cossenos. Vai aparecer agora, nem se preocupe. Certo? Eu tenho um vetor aqui que vai na diagonal aqui para a minha esquerda para cima, 5 newtons. E um vetor na horizontal para a direita de 8 newtons. Entre os dois, um ângulo de 120 graus.
Convém citar, gente, que quando for para você utilizar algum exercício de vestibular, ou mesmo prova e tudo mais, ele vai ter que dar o valor do cosseno. Tá? Lógico que ele aí não deu, mas já vai aparecer na resolução. Então, veja só. Como são dois vetores sem o quadriculado, podemos aplicar a lei dos cossenos. Certo? Para desenhar, você pode aqui fazer primeiro assim, ó, pontilhado, né? A reta paralela ao vetor de 8 e aqui a reta paralela ao vetor 5. O vetor 5 está assim, reta paralela, porque aqui não tem prumo. Onde os vetores se cruzarem, está aqui, muito mal desenhado, mas está aqui. É um esboço, né, gente? Está aqui minha resultante. E qual é o tamanho dessa resultante? Lá, vem a lei dos cossenos, que é o que me interessa aqui. Tá? Ah, ele até desenhou aqui, ó. Não precisava, tá aqui. Fez o que eu fiz. Só que muito melhor, né? Lógico. Aí o vetor soma. Está vendo como está parecido, gente? O que eu desenhei, o que está aqui. Se você usar a imaginação, está parecido. Lei dos cossenos é isso aqui, gente. Certo? Resultante ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado mais 2 vezes a vezes b vezes o cosseno do ângulo entre eles. Cosseno de que ângulo? O cosseno do ângulo entre os dois vetores é 120. Então eu vou ter que saber qual é o cosseno de 120. O exercício vai dar, se for 90, se for 40, se for 30, o exercício tem que dar qual é o cosseno. Certo? Aqui ele não deu, eu vou substituir os dados que eu tenho por enquanto. 5 ao quadrado, 8 ao quadrado, 2 vezes 5 vezes 8. Professor, de onde vem esse 2? Da fórmula. Certo? É a fórmula da lei dos cossenos. E aqui, ó, deixa eu só, antes de continuar a resolver a questão, cosseno de 120 era para o exercício ter dado, certo? Gente, anunciado. Não é obrigado você saber decorado, não. Menos um meio. Tá aqui. Então vamos lá. 5 ao quadrado, que é o primeiro, 8 ao quadrado. Professor, se eu começasse pelo 8, tem alguma diferença? Também não, gente, é uma soma. E aqui é multiplicação. Então, é aquela velha coisa, né? A ordem dos tratores não altera o viaduto. Então, tanto faz 8 ao quadrado mais 5 ao quadrado, como 5 ao quadrado mais 8 ao quadrado, certo? Tanto faz. Vezes o cosseno de 120. Então, resolvendo aqui todos os quadrados, lembre que 5 ao quadrado não é 5 mais 5. 5 vezes 8 dá 40. Aqui, ó, eu posso cortar esse 2 com esse 2. Então, fica mais com menos. Ou mais com menos daqui, fica menos. 40 vezes 1, 40. Então, ficou uma conta bem besta aqui para resolver, né? 49. Só que lembrando que isso aqui tudo ainda é minha resultante ao quadrado. Tá ao quadrado ainda. Então, para me livrar do quadrado, eu tenho que colocar uma raiz. E lembrando, né, gente? Quando você coloca raiz de 49, ela pode ser mais 7 ou menos 7. Mas que 49zinho feio, hein, gente? Tá aqui, ó. 49. Pode ser mais 7 ou menos 7. Só que a gente está lidando com uma medida. Não existe medida negativa. Certo? Então você já pode partir logo, sempre, no caso da física, para o valor positivo. Então dá 7 newtons a resultante que você tem aqui. Tem um vetor de 5, um vetor de 8. O módulo resultante, o tamanho desse vetor aqui. Certo? 7 newtons. Olha mais um para a gente encontrar o módulo do vetor soma. E esse aqui, gente, é curioso. Você vai usar a lei dos cossenos. Você vai usar uma generalização da lei dos cossenos, porque aqui eu tenho um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Quem é que lembra? Quando eu tenho um ângulo de 90 graus, quero descobrir um dos dois lados. Quando você formar isso aqui, ó, pontilhar para um lado, pontilhar para o outro, as duas retas paralelas, você vai ter um triângulo retângulo. Que você quer saber um dos lados? Então usa o que, gente? Teorema de Pitágoras. Esse é simples demais, certo? Eu quero saber um dos lados. Certo, gente? No caso aqui, o maior lado, né? Que é a minha hipotenusa. Então, hipotenusa ao quadrado. Deixa eu voltar aqui, o slide anterior, só para você ver. Quando o ângulo aqui é 90, isso aqui vai dar zero. Isso aqui tudinho, ó, porque o cosseno de 90 é zero, então isso aqui tudinho é zero. Sobra o que, gente? Sobra isso aqui, que é o teorema de Pitágoras. Esse professor de matemática passou isso para vocês, né? Quando o ângulo
a lei dos cossenos aplicada a um triângulo retângulo resulta no Teorema de Pitágoras. Então você vai usar Pitágoras aqui, certo? Chamado logo de R para a gente lembrar de resultante. Resultante ao quadrado é igual a F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado. Professor, e se fosse F2 e F1, se eu trocasse aqui? Tanto faz, gente, é uma soma. Então, R ao quadrado é igual a 4 ao quadrado. Agora ficou mais bonitinho, né? Mais 3 ao quadrado. Agora eu estou colocando mais firmeza aqui. R ao quadrado é igual a 4 vezes 4, 16. Cuidado, gente, com 4 mais 4 aqui, certo? Mesma coisa aqui. Fazer essas contas rápido. 16 mais 9. R ao quadrado é igual a 25. R é igual a raiz de 25. Ou seja, R é igual a 5. Eu nem vou discutir mais porque não pode ser menos 5, que a gente explicou já no slide anterior, certo? A resultante aqui deu 5 newtons. Multiplicação de vetor por escalar. Os vetores aqui a gente não vai, como eu disse a vocês no início dessa aula, a gente não vai trabalhar com multiplicação de vetor por vetor. Isso aí é algo mais complexo, como eu já disse. Lá no cálculo vetorial, quem for estudar engenharia vai ver isso. Digamos que eu tenho aqui, a gente vai ver multiplicação de vetor por um número, que é chamado de escalar. Digamos que eu tenho aqui os vetores A, B e C. A, horizontal para cima, B, horizontal, vertical para cima, B, vertical para cima, só que 2 vezes maior do que A, né? E C, vertical para baixo. Aí dá para ver aqui, ó, que o vetor B ele é 2 vezes o vetor A. Não, o vetor A tem esse tamanho aqui. Se eu colocasse A aqui, eu colocaria 2 vetores A exatamente onde está o vetor B. Então B é 2 vezes A. C é menos 2 vezes A, por quê? Se pegar B, inverte. A setinha de C está para baixo. E B é igual a menos C. Né? B é o oposto de C. B está para cima, C está para baixo. O sinal negativo em vetores indica sentido oposto. Então, toda vez que você tiver esse sinal de menos, você já sabe. Se o vetor estiver para a direita, ele vai ser para a esquerda. Se o vetor estiver para cima, como está aqui, ó, o menos C vai ser para baixo. Dois vetores serão iguais quando possuírem a mesma intensidade, a mesma direção em sentidos opostos. Então, no caso aqui, B e C não são iguais, certo, gente? B e C não são iguais. Se eu tivesse outro vetor aqui, vamos colocar aqui um vetor D. Mas veja aqui como minha mão é aprumada. O vetor D, por exemplo. O vetor dele seria igual ao vetor B. Igualzinho, ó. Tem mesmo modo, direção e sentido. Igualzinho. Só não é tão igual porque eu causei aqui uma escoliose no vetor. Certo? Um desvio na coluna do vetor. Decomposição vetorial. Ora, que é o método das projeções. Ora, gente, se eu tenho... Isso é bem simples de você entender. Vamos ver com números. Se eu tenho assim, ó, 4 mais 2 é igual a 6, eu também posso dizer que 6 é igual a 4 mais 2, não é isso? Eu estou decompondo o 6. Isso a gente faz muito com dinheiro. Você pode ter 10 reais numa nota, pode ter 10 reais duas notas de 5, você decompôs, ou eu posso ter 10 reais 5 notas de 2 também, ou eu posso ter 10 reais 10 moedas de 1 real, e por aí vai, certo? Várias combinações. Então, estou decompondo os 10 reais, aqui eu estou decompondo os 6. Então, a mesma coisa com vetores. Lembram que eu tenho, justamente no exercício que eu fiz aqui, ó, vetor A e vetor B, aí eu vou e somo, certo? Vou somar os dois vetores, já dá esse R aqui agora. Então eu digo que A mais B é igual a R, não é isso? Quando eu faço a soma. Então eu também posso pegar o R e transformar em A mais B. Eu posso decompor um vetor em dois. Então se eu pegar um vetor V aqui qualquer, ó, esse vetor aqui V, eu posso decompor ele em duas parcelas. Para isso eu vou utilizar aqui o eixo da matemática. Y e X. Certo? Eu vou decompor esse vetor V em duas partes iguais. Não, em duas partes, certo? Não necessariamente iguais, perdão aí. Então, primeira parte, eu pego
esse vetor V e projeto o início e o fim dele, projeto no eixo Y. Por isso que é chamado de método das projeções. Certo, gente? Projeto. Com isso eu vou ter um vetor aqui VY, que seria o meu A. Aqui, lembram do exemplozinho que eu dei? Seria o A. E faço, olha só, projeção bem certinha, tá vendo? Por isso que é chamado de projeção. Faço o mesmo no eixo X. Início e fim, vou projetar aqui, ó, como se fosse uma sombra. E pronto, tá vendo que eu vou ter um triângulo do mesmo jeito? É aquilo que eu falei, A mais B igual a R, R igual a B mais A. E como é que eu faço para calcular? Que o interessante não é só a figurinha, não é calcular esses dois vetores, professor. VY, certo? Então, se estiver na direção Y, na direção vertical, a gente vai trabalhar com o seno do ângulo. Que ângulo? O ângulo que o vetor está fazendo aqui, certo? Gente, aqui, nesse caso, é representado por essa letra grega chamada de θ. Certo? O seno de θ. E na direção X, ou seja, na direção horizontal, com o cosseno. Vamos ver um exemplo, para ficar mais claro? Olha aqui. Para o carrinho a seguir, calcule a componente da força na direção horizontal, sendo o módulo da força F aplicada igual a 10 newtons e o cosseno de 30 igual a raiz de 3 sobre 2. Né? Vocês sabem lá de matemática do 9º ano. Como assim, professor? Esse F aqui, eu estou puxando o carrinho, mas o carrinho anda para frente. Não é, gente? Quem nunca brincou de carrinho aí, carrinho de lata, se vocês nunca brincaram de carrinho, vergonha para vocês. Mas vamos lá. Você puxa qualquer coisa com a corda, geralmente você puxa para cima, né? Que você tem altura. Só que o carrinho ele se movimenta aqui, ó. Isso quer dizer que quem está puxando ele, na verdade, não é a força F, é a força F na direção X, que eu chamo de Fx. E é isso que ele quer saber. Fx é igual a quanto? Certo? Fx é igual a quanto? É igual a F vezes o cosseno do ângulo, nesse caso aí, ó, o cosseno de 30, que ele deu aqui certinho para vocês. Então, Fx vai ser igual a 10 vezes quem é o cosseno de 30? Raiz de 3 sobre 2. Quando você tiver esse tipo de conta, termos semelhantes de novo. Lembram das potências? Aqui com raiz também. Número com número, raiz com raiz. Então, raiz só tem uma, ela vai até o final. Vai fazer número com número. 10 está em cima, o 2 está embaixo, né? Então, 10 dividido por 2. 5, raiz de 3, newtons. Acabou a questão. Professor, e quanto vale raiz de 3? Se o exercício não der para você fazer conta, você para aqui. Se o exercício desse, que seria 1,17, se não me engano, alguma coisa assim, a raiz de 3 aí você resolve. Certo? Confesso que eu não sei a raiz de 3 de cabeça. 5 raiz de 3. Acabou a questão. Com isso, apesar do Hulk estar aí furioso, porque a gente encerrou a aula, mas nós temos que ir, né, Hulk? Infelizmente, apesar de toda a fúria, o Hulk está reclamando aí que a aula estava boa, mas a gente tem que acabar, certo? Então, até a próxima aula, pessoal.